O projeto prevê o sequenciamento de 108 amostras, né? Com as tecnologias que a gente tem hoje, acesso, a gente espera ter acesso a mais ou menos entre 400 e 500 gigabases de leituras, né? Não são gigabytes, são gigabases. Então, a unidade de medida, quando a gente fala de sequências, né, de ácidos nucleicos, são pares de bases, né? Parece um número talvez muito grande, se a gente pensar que a gente tem 108 amostras, a gente planeja obter mais ou menos em torno de 20 milhões de fragmentos sequenciados para cada amostra, né? Esses dados, a gente pode usar para diferentes fins. Algumas dessas aplicações, elas têm uma necessidade, uma demanda computacional bem maior, coisa que a gente jamais conseguiria fazer num laptop ou num computador de mesa doméstico, né? Então, nesses casos, a gente tem que fazer uso desses servidores. Aqui no departamento, a gente tem um servidor de uso compartilhado por todos os docentes, que é aquela máquina maior, e a gente tem condições de desenvolver algumas dessas tarefas nessa máquina. Para outras tarefas, a gente precisa de recursos especiais. Então, a gente faz um dos processos que a gente desenvolve com essas leituras é o que a gente chama de montagem de novo. Então, a partir dessas leituras, a gente tenta recriar a sequência dos transcritos. Porque os transcritos são longos e as leituras geralmente são mais curtas. Elas, na maioria dos casos, a gente não consegue obter a sequência da molécula de RNA completa. Então, a gente tenta recriar, a gente tenta montar essa sequência. Essa é uma das tarefas que mais demanda poder computacional dentro desse projeto de transcriptômica. O meu grupo tem se envolvido em estudos variados em poliploides. Então, o primeiro passo é a montagem do genoma. Então, por ser tão complexa, a cultura da cana-de-açúcar não tem ainda uma boa sequência de referência do seu genoma. O que a gente tenta fazer estudos de genotipagem em poliploides. Genotipar significa determinar qual a constituição alélica de um indivíduo para uma certa região genômica. No caso da cana-de-açúcar, por todas aquelas particularidades e complexidades genômicas, nem sempre essas ferramentas se aplicam. Então, às vezes, a gente se encontra com situações em que aquilo que existe não satisfaz as nossas necessidades. Não dá conta. Não dá conta simplesmente no sentido de que não foi feito para aquele fim. Então, a gente, às vezes, faz aproximações e usa ferramentas que foram feitas para espécies diploides, que são aquelas espécies que têm 2 conjuntos de cromossomos apenas, e a gente consegue fazer aproximações mesmo em poliploides. E essas são as ferramentas mais comuns, porque uma boa parte do esforço e dos recursos disponíveis para desenvolvimento vem de ciência animal e principalmente de ciência humana. E na maioria dos casos as espécies animais são diploides. E nem sempre se aplicam em plantas e muito menos na cana-de-açúcar. Um dos principais objetivos do trabalho é, então, tentar identificar genes que são mais ou menos expressos em uma determinada condição. Então, o procedimento experimental ele é bastante simples, na verdade. A gente vai ter dados de sequências obtidos a partir de 2 ou mais condições contrastantes. Então, a gente teria essa primeira faixa aqui, seriam basicamente as leituras que a gente obteve para uma condição A, qualquer de interesse, por exemplo, genótipos que produzem pouco açúcar. E esses aqui de baixo seriam os resultados do sequenciamento para um genótipo, por exemplo, que produz muito açúcar. Então a gente percebe que nessa condição aqui de baixo tem uma série de leituras que são referentes a esse gene, indicando que esse gene é bastante expresso nessa condição. E em cima a gente vê que na outra situação contrastante o gene é bem menos expresso. Então esse é um possível candidato se esse genótipo tem um fenótipo, alguma característica de interesse, por exemplo, o acúmulo de açúcar. E esse aqui não tem, ou tem um valor menor desse fenótipo, esse é um possível candidato. Por ser bem mais expresso aqui do que aqui, potencialmente esse é um gene envolvido no controle desse processo. A gente pode ter genes que são estimulados, ou seja, tem a sua expressão aumentada, ou são reprimidos. Ele tem a sua expressão reduzida em uma ou outra condição devido a algum tipo de estímulo. Esses tipos de estudos sempre tem algum tipo de validação depois. Então, a gente sempre fala que eles são candidatos, ou seja, são genes potencialmente envolvidos no controle de um caráter, né? Esse aqui é um outro tipo de estudo que a gente tem interesse em fazer aqui no projeto.
a gente quer tentar correlacionar informações que a gente chama de dosagem alélica no DNA com informações de expressão gênica. Então, aqui eu fiz um esqueminha hipotético, representativo. Se a gente imaginar que nessa região do genoma aqui, esse indivíduo tem 6 cópias alélicas e esses quadrinhos em verde simplesmente identificam algum marcador que são específicos desse tipo, dessa cópia em particular, isso é informação em nível de DNA. Depois a gente coleta a informação em nível de RNA. E a ideia é então tentar identificar, por exemplo, se essa região aqui, a quarta região de cima para baixo, é a que é mais expressa, esse marcador que é específico dessa região, apesar de ele ser pouco frequente no DNA, ele pode ser muito frequente no nível de RNA. O problema, na verdade não é um problema, é uma característica intrínseca dos processos biológicos, os genes não são expressos em todas as partes do organismo. Então, para fazer esses catálogos, a gente precisa pegar genes que são expressos em folha, em raiz, em partes jovens da planta, plântulas em desenvolvimento, o colmo, claro. O simples fato da gente sequenciar vários indivíduos coletados em vários momentos e em várias partes da planta, naturalmente isso já fornece para a gente uma riqueza bastante grande de quais são os transcritos que a cana possui, né? A minha visão agora, mais de curto prazo para os próximos anos do projeto, é então finalmente começar a analisar esses dados de sequenciamento para a gente responder as nossas perguntas, né? Quais são os genes de interesse, quais seus potenciais de aplicação.